Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, como é que vai você? Tudo bem? Deus continue abençoando poderosamente. Vamos meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus, mas são vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. Eu quero citar um verso muito conhecido mesmo, que é em João 14, o verso 6. João 14, verso 6 fala assim: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus senão por Jesus, que esse mim aí é Jesus. Sabe, você já meditou porque ninguém vai ao Pai, vai a Deus senão por Jesus? Você já pensou, já imaginou a profundidade desse verso? Você pode até falar assim, porque Jesus é o nosso Salvador, e é verdade, mas é algo mais profundo, meu irmão. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu um dia, na casa de um irmão meu, chegou um irmão da Igreja Testemunha de Jeová e começou a diminuir Jesus, né? Ele fala de Jeová e esquece de Jesus. E eu pedi para ele citar esse verso aí. Foi mudado muitas coisas na Bíblia dele a respeito de Cristo, diminuindo a pessoa de Jesus, mas esse verso ainda está lá na Bíblia deles, para a honra e glória de Deus. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu pedi para ele ler na sua Bíblia e que respondesse. Como a pessoa, meu irmão, Jesus está falando aí que ele não é um anjo, que ele não é uma criatura, que ele não tem vida, que ele não tem o caminho, que ele não tem a vida eterna. Ele está falando que é diferente, ele é a fonte. Ele fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu não tenho caminho, eu sou o caminho. Olha, eu sou a verdade, eu não tenho a verdade, eu sou a verdade. E eu sou a vida, eu não tenho a vida. Cristo falou bem claro nesse verso: eu não tenho a vida, eu sou a vida. Isso é profundo. E com muito carinho para os irmãos Testemunha de Jeová, eu quero dizer que é impossível ir a Deus sem exaltar Cristo e sem exaltar Cristo como Deus. Que para entender, a Bíblia fala que Cristo se esvaziou, sendo na forma de Deus, se esvaziou como Deus, se esvaziou de Deus para assumir a nossa humanidade, para poder ter direito à salvação, ou seja, salvar eu e você. Isso deveria ter uma demonstração de toda a raça humana, uma gratidão, não uma diminuição de Cristo Jesus. Isso é ilegal, isso é errado, e isso tira com certeza as pessoas do céu, porque não tem como, meu irmão, não tem como, minha irmã, a pessoa ir a Deus sem passar por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Quando você vai lá para Isaías capítulo 64, verso 6, fala que nossas obras é trapo de imundície. E Cristo é o meu, é o seu, é o nosso substituto. Por ele ser o nosso substituto, ele assumiu não somente a nossa natureza pecaminosa, mas ele assumiu também a nossa transgressão, pagando o preço na cruz do Calvário, de sorte que foi contado por Deus como transgressor, como diz Isaías 53, verso 12.
contado por Deus como transgressor. Por quê? Não porque ele transgrediu, porque ele assumiu. Teve um momento da vida dele que ele assumiu ali no Getsemane. Ele assumiu também a nossa transgressão, a transgressão de todos os descendentes de Adão. Todo o pecado do descendente de Adão caiu ali sobre Cristo Jesus, sobre os ombros de Cristo Jesus. E nesse momento, por Deus, ele foi contado como transgressor. Nossa natureza pecaminosa, ele assumiu ele nasceu com a nossa natureza, porque ele não veio como Deus, ele veio com a natureza dos descendentes de Adão depois da queda. Isso é muito claro na Bíblia, certo? Que natureza pecaminosa e pecado é duas coisas diferentes. E ser contado como transgressor é outra coisa, né? Ele foi contado como transgressor ali no Getsemane, né? Foi colocado ali a culpa de todos os descendentes de Adão sobre Cristo de tal forma que ele suou sangue ali. Então, por conta disso, ele é o nosso substituto. Então, meu irmão e minha irmã, como diz lá em Isaías, que nossas obras é trapo de imundície, se eu e você fomos a Deus diretamente, sabe o que é que acontece comigo e você? Infelizmente, com esses irmãos que pregam só apenas Jeová, claro que Cristo é Jeová também, tem texto na Bíblia, não vou entrar nesse assunto, porque vai ficar longo o vídeo, mas Cristo é Jeová também. Mas no plano da salvação, nós temos que entender que Cristo é Filho de Deus, certo? Dentro desse contexto, nós não vamos a Deus sem primeiro passar por Jesus. João 14:6. Então, se eu for diretamente a Deus, como nossos irmãos, testemunha de Jeová, tem até a placa ou até o nome diz testemunha de Jeová, tenha certeza, meu irmão, seremos consumidos pela glória de Deus. Seremos consumidos, destruídos pelo poder de Deus, porque Cristo é o nosso substituto. Devemos entender a justificação pela fé. Lá em Filipenses, estou esquecido do verso, mas está na Bíblia, fala que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para você, olha para mim, e nós confessamos nossos pecados em Cristo Jesus, o que é que acontece, meu irmão? Cristo não vê você. Cristo não vê a minha transgressão. Cristo não vê a sua transgressão. Cristo não vê apenas um pecador arrependido. Melhor dizer, Deus não vê apenas um pecador arrependido. Deus não vê apenas você, mas Deus vê, isso é justificação pela fé. Deus vê Jesus. Deus vê uma vida santa, uma vida que nunca pecou, uma vida que nunca murmurou. E dessa forma somos aceitos por Deus, porque Cristo é o nosso substituto. Por isso que não tem como, é impossível. E aqueles que querem ir a Deus sem Jesus, sem exaltar o nome de Jesus, rebaixando o nome de Jesus, essas pessoas estão correndo o risco de perder a sua salvação, se não se arrependeres, porque nós só não somos vistos como trapo de imundície por conta que Cristo é o nosso substituto. E para isso nós temos que aceitar o nosso substituto em completa plenitude. Exaltar Cristo como nosso Salvador, como nosso Deus, aquele pela qual devemos adorar também. Leia lá a parte que eu estou esquecido. Está lá nos evangelhos daquele jovem cego que Cristo mandou, lavou, melhor dizendo, pegou o lodo e colocou nos seus olhos. Ele era cego de nascença. O que foi que aquele cego de nascença, quando teve um encontro com Jesus depois, certo? Foi que ele fez, né? Ele não só creu em Deus, mas como ele não só creu, melhor dizendo, em Jesus, mas como o adorou
também. Porque você está adorando Jesus, você está adorando a Deus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Homem, o Deus homem aqui na terra, veio como um homem. E o Deus, melhor dizendo, Deus conosco, Emmanuel significa Deus conosco. Mas não só aqui, quando ele esteve aqui, viveu os seus 30 anos aqui na terra, 33 anos, mas a eternidade. Cristo significa Deus conosco, porque é o Deus que se fez homem para poder ser o nosso substituto. Como homem, venceu o pecado. E como Deus é a imagem, semelhança perfeita de Deus, pelo qual o nome de Deus é glorificado. É a divindade, o grande mistério revelado suficiente para nós entender quem é Jesus da divindade. Grande mistério revelado o suficiente. Por que o grande mistério? Porque nem tudo você pode entender, mas o suficiente do plano da salvação, sim, podemos entender, sim. E não existe salvação sem passar primeiro por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, se nós for a Deus diretamente, seremos consumidos, porque Deus é irado contra o pecado. E Deus só vai ver uma pessoa pecadora que é contra Deus, contra o caráter de Deus, porque o pecado leva à morte. E Deus é o autor da vida, Jesus é o autor da vida, e por isso nós temos que aceitar Cristo como Salvador, para podermos ser aceitos por Deus, o Pai também. Assim como Cristo, através do seu sacrifício, foi aceito por Deus, Deus aceita também todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. Não apenas o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo não é apenas um evento da cruz, é aceitar a vida de Jesus santa, pura, que trocou pela minha injusta, certo? Pecadora, a vida de Cristo santa, pura, certo? Perfeita, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Salvação não é um evento, salvação é um processo. Ponha na sua cabeça, viu? Quem diz salvação é um evento são pessoas que não entendem, não compreendem profundamente o que é o plano e a salvação. Plano é uma coisa, salvação é outra, e outro assunto, não vou entrar nesse assunto, mas nós só vamos a Deus através de Cristo. Cristo deixou bem claro: ninguém passa por mim, vai a Deus, senão por mim. Essa é uma regra para, não importa qual seja a religião, não importa qual seja a pessoa, mas é para todos os pecadores aqui da terra, que possa se arrepender e reconhecer que Cristo é o nosso representante de Deus, que nós devemos ser grato, adorar, porque Ele é Deus, todo joelho se dobrará diante dele, e todos nós só vamos a Deus, só encontramos o céu, só vamos ver o trono de Deus lá no céu um dia, como diz lá em Apocalipse, fala o trono do Cordeiro e o trono de Deus. Só veremos o trono de Deus se aceitarmos primeiro Cristo como Salvador, como Senhor, como Deus da nossa vida, porque o nome Emmanuel significa Deus conosco. Portanto, meu irmão e minha irmã, testemunha de Jeová, pense com carinho nessas palavras que Jesus falou. Sem Deus, sem Jesus, melhor dizendo, nós seremos consumidos. Por isso que o melhor seria colocar uma placa na frente da congregação, que seria assim: não testemunha de Jeová, mas testemunha de Jesus. E através de Jesus testemunhamos de Deus Todo-Poderoso também, que Jesus é Todo-Poderoso também, certo? Aqui não é uma indireta, não é uma crítica, mas é um vídeo de reflexão, um vídeo curto para o Espírito Santo fazer,
você e eu pensar dentro da profundidade da palavra de Deus, de João 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus continue te abençoando você poderosamente nessa direção, em nome de Jesus. Amém. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Amém.